Amém? Abre a tua Bíblia na carta de 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 1, fala sobre os falsos profetas. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste e há de vir, e este já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que os que estão no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo. E o mundo os ouve, mas nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos, e aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Louvado seja o nome do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. João dá aqui uma declaração de conhecimento profundo das coisas que são de Deus e daquelas coisas que não pertencem ao reino de Deus. Quem é de Deus, ele diz, nos ouve. Por quê? Porque o espírito que está dentro do homem e da mulher, ele só se alimenta com aquilo que é revelado, trazido pelo Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. Quem é do mundo não vai nos ouvir. Por quê? Porque o Espírito poderoso de Deus que habita em nós é contrário, é oposto ao espírito do erro que atua no mundo. Só que no passar dos anos, o espírito do erro que atua no mundo conseguiu entrar na igreja e se alojar nos púlpitos. Aí João fala assim: você tem que provar o espírito para saber se ele vem de Deus ou se não vem de Deus. E como é que se prova o espírito? É com a boca? Claro que não. É com os olhos? Claro que não. Se prova o espírito com o ouvido. O ouvido prova o espírito. Porque todo espírito que não é de Deus vai estar mandando você praticar coisas que não são de Deus. E está cheio de espírito maligno que não são de Deus, obviamente são malignos, é claro que não são de Deus, nos púlpitos das igrejas, mandando as pessoas praticarem coisas que o Espírito de Deus nunca mandou fazer. Então João diz: olha, filhinhos, vocês já venceram o mundo. Quem é de Deus não aceita as mentiras do diabo, quer elas venham através do púlpito, quer elas venham através de livros, quer elas venham através de vídeos, quer elas venham através de mensagens no YouTube, na internet, ou estudos bíblicos entre aspas, né? Porque os falsos profetas, os falsos mestres, são aqueles que pegam passagens bíblicas e as distorcem para o seu bel prazer, movidos pelo diabo. Então João, quando diz assim, nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O Espírito do erro está operando nessa terra e tem levado multidões a baixar nas chamas do inferno, e ainda vai levar tantas multidões, se a igreja verdadeira que ama o Espírito da verdade não entrar com uma palavra de poder para desfazer as obras desse demônio que atua pelos púlpitos das, entre aspas, igrejas. São homens que emprestam a sua boca para serviço do diabo. Como assim? Quando ensinam para os outros heresias destruidoras
perdição, a qual Deus já tem avisado para se afastar desses. O povo está com comichão nos ouvidos para ouvir o erro. Sabe por quê? O erro não te aponta a vida de pecado que você está levando. O erro só mostra que vai tudo bem contigo. O erro não te mostra que há pecado. O erro não te mostra que há morte na panela, como foi na época do profeta Eliseu, quando os jovens filhos dos profetas colheram corruptidas junto com as ervas e colocaram junto na panela. O Espírito de Deus te aponta aonde está o erro, mas o Espírito do erro não vai te apontar aonde está a morte. É aí que muitas pessoas têm sido ceifadas pelo diabo. Tem dado vazão ao espírito do erro e praticado o que o espírito do erro tem ensinado. As pessoas não conseguem enxergar além de um título de pastor, além de um título de apóstolo, não conseguem enxergar além de um terno e uma gravata. Ela pensa que todo mundo que se diz crente é crente, que todo homem que é chamado de pastor e bispo apóstolo é pastor, bispo apóstolo, e pensa que todo mundo que aparece na televisão dizendo que a igreja é realmente uma igreja. Mas o Senhor Jesus nos mandou, nos ensinou a provar da onde está vindo aquela palavra, porque a palavra que vem de Deus, ela traz um alimento verdadeiro e genuíno para o nosso espírito. Mas a palavra que vem pela boca do espírito de erro, ela vai destruir a tua vida. Ela tem um paladar na tua boca, mas quando ela desce no teu estômago, ela se transforma em morte, que vai se espalhar em todo o teu corpo e vai deixar o teu corpo seco, como estavam aqueles ossos no meio dos vários ossos secos. Ezequiel capítulo 37. Então o espírito de erro, ele descobriu um lugar estratégico excelente para ele atuar dentro das igrejas através dos púlpitos. Mas pastor, por que através dos púlpitos? Porque o alcance do púlpito é maior do que o alcance de quem está lado a lado. E o diabo sabe disso. Então Satanás corrompeu os homens, dando-lhes aquilo que saciam a concupiscência da sua carne, a concupiscência da sua vista, ou seja, deu-lhes uma vida regalada neste mundo de perdição, vivendo regaladamente com as coisas naturais que vão passar, como diz Mateus 24, 35, o céu e a terra passarão. Essas coisas dessa terra vão passar, mas eles estão vivendo mergulhado nela. E por estar vivendo mergulhado nela, associam-se ao espírito de erro. E só passam através do púlpito aquilo que é erro. Quantas pessoas hoje vivem praticando tantas coisas dentro das igrejas que Deus nunca mandou ninguém praticar. E elas praticam, vem outros com falsos testemunhos dizendo que adquiriram bens através daquelas práticas, vem outros com falsos testemunhos dizendo que conhecem pessoas que receberam bens através daquelas práticas, e com isso o diabo está minando, destruindo a saúde física, espiritual e mental do ser humano. João, quando diz aqui na sua carta, nessa primeira carta, no capítulo 4, que nós estamos examinando nesse momento com a grata revelação do Espírito de Deus, porque sem Ele nada se pode fazer, ele diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Irmã, um falso profeta, ele não vai se levantar para contaminar aonde existem coisas falsas. O falso, ele quer contaminar, usado pelo diabo, aonde existem coisas verdadeiras. Mas a verdade de Deus, que é a sua palavra, ela prevalece sobre o erro do diabo e a destrói. Maior que está conosco, Jesus, do que os que estão com eles. Só que o que acontece com a igreja nos dias que nós estamos vivendo? A igreja não está examinando as Escrituras, versículo 39. Examinar as Escrituras, porque vós cuidaste delas, a vida eterna, são elas que de mim testificam. As igrejas não estão examinando as Escrituras, não estão em Mateus 6,33 buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, não estão em Mateus
está salgando mais nada nessa terra. E quando não está se salgando mais nada nessa terra, tudo que lhe dá temperado para engolir, eles engolem, sem saber se vem de Deus ou se vem do diabo. E aí o espírito do eu está prevalecendo. Pega a palavra que tu ouve e confronta ela com os ensinamentos de Jesus. Se ela repousar nos ensinamentos de Jesus, veio de Jesus. Se ela contrariar o que Jesus ensinou, ela veio do diabo, veio do espírito do eu, e você tem que repreender e não engolir, não aceitar, não deixar descer o teu coração, não deixar passar pelos teus ouvidos. Em Mateus 28 e 20, quando Jesus fala, reunindo os discípulos, que era para ensinar o povo a guardar as palavras que ele tinha dado, se a igreja tivesse continuado no passar dos séculos, dos anos, dos milênios, ensinando o povo somente a guardar palavras que Jesus tem dado, a igreja não tinha se contaminado com o espírito de erro, nem cedido às investidas do diabo. Quando pensamos que deveríamos estar pregando somente para o ímpio, temos que estar pregando também para aqueles que se dizem crentes, porque eles estão em estado pior do que o ímpio. Porque o ímpio vai ser condenado por aquilo que ele rejeitou quando ouviu. Os falsos crentes serão condenados por aquilo que eles ouviram, creram, viveram, mas abandonaram e desprezaram. Para quem você acha que vai ser condenação maior? Até nisso a Bíblia diz que o juízo de Deus vai começar pela sua casa. Quem ouviu e desprezou é diferente de quem ouviu, viveu, recebeu o milagre, virou as costas e desprezou. Então, aonde está o espírito do erro? O espírito do erro está passeando nos púlpitos das igrejas entre aspas, né? Porque ainda tem os 7.000 joelhos que não se dobrou a Baal e nem o beijou. Ainda tem as igrejas verdadeiras, igrejas simples, humildes, de pessoas que amam a palavra, vivem a palavra e não se contaminam com as heresias destruidoras do diabo. Então João, quando diz: nisto conhecereis o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e este está já no mundo, irmã. Primeira declaração que João manda você examinar para provar se o espírito é de Deus. O espírito do diabo, ele nega os milagres e a eficácia da palavra de Deus. No Evangelho de João, agora não é a primeira carta de João, o Evangelho de João, no capítulo 1, já começa dizendo: o Evangelho de João foi um evangelho escrito, direcionado para a igreja, que revela espiritualidade. Então no capítulo 1, lá no versículo 1, diz assim: o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e formosura. Então o espírito do erro, ele quer que você negue o maior milagre de toda a existência da humanidade. Deus fez o seu Filho se fazer carne, habitar entre nós, se despojou de toda a sua glória e realeza, morreu na cruz, foi esbofeteado pela criatura, foi levado até o madeiro, como ovelha muda, como profetiza Isaías, não abriu a sua boca diante do que tosquenejava, recebeu cusparada, bofetada, chicotada, foi humilhado, foi escarnecido, foi envergonhado, porque Jesus foi crucificado nu. Nudez significa vergonha. Aquela imagem abominável de um Jesus morto e derrotado, que não é o nosso, que você vê dentro dos templos pagãos inúteis, católicos, pendurado na parede, com um pano branco na cintura, aquilo é uma papagaiada do diabo, uma mentira do diabo. Nosso Cristo foi envergonhado, ele foi crucificado nu, passou vergonha no meu lugar, recebeu chibatadas no meu lugar, foi humilhado no meu
e todo poder foi dado nos céus e na terra. Esse é o nosso Jesus que vive para sempre. José de Arimateia precisou comprar um lençol de linho puro, novo, pedir permissão a Pilatos para tirar o corpo do mestre da cruz, envolver o lençol e preparar para o sepultamento. Sabe por que o espírito de erro está prevalecendo sobre esses lugares que você vê na televisão? Não se iluda com a multidão do lugar em que você está. Porque se Deus botar na peneira, o lugar vai continuar cheio. Em cima da peneira aprovada não vai ficar nenhum. Lembra do exército de Gideão? 32 mil pessoas. Deus só aprovou 300. Um percentual de 0,98%. Menos de 1% aprovado. Não se iluda com a quantidade. Não se iluda com a quantidade, porque no inferno já tem milhões de pessoas que baixaram lá. E lá no inferno não tem igreja. Igreja está aqui na terra, pregando a palavra da verdade, que são igrejas, né, de verdade, ensinando ao povo a andar por aquilo que é reto, justo e verdadeiro. Então João fala, olha, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Vencido quem? Vencido o mal, o maligno, o espírito do erro. Porque maior é o que está em vós do que os que estão no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo. E do mundo, e o mundo os ouvem. Tu entra nesses lugares com nome, rótulo e título de igreja, o que eles falam? Só de campanhas, correntes e objetos ligados ao mundo. Não falam de coisas ligadas ao alto. Você quer prosperar? No mundo. Você quer ser empresário? No mundo. Você quer receber uma casa própria? No mundo. Ninguém fala que se você guardar a palavra de Deus for fiel até a morte, tu vai ter a morada celestial na Nova Jerusalém, adornada por Deus, que nós examinamos hoje lá em Apocalipse 21. A Nova Jerusalém celestial, que é para lá que a igreja verdadeira que está amando, guardando e praticando a palavra, está caminhando. O que adianta tu morar numa mansão nessa terra e passar a eternidade no inferno? Melhor que tu não tenha como mestre um lugar onde reclinar a cabeça, mas que tu tenhas moradas celestiais para te receber, entrando pela porta, se tu for fiel até a morte. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso João falou, vocês já venceram o mundo. O que é o mundo? O mundo é um sistema que está nas mãos do maligno. Você já venceu. A igreja não se corrompe com o sistema do mundo. A igreja verdadeira não se associa ao mundo. A igreja verdadeira anda nessa terra como peregrina e forasteira. Nossa morada final não é aqui. Nossa morada final é naquela cidade quadrada, tem 12 portas, tem colunas, tem ouro que brilha como vidro, ouro puro. Cidade de justiça construtor, o próprio Deus, não precisa de lâmpada, porque o Cordeiro ilumina a própria cidade. Não precisa de templo, porque Deus habita no meio do seu povo. É para lá que nós estamos caminhando. É para lá que nós desejamos ir. Então quem é de Deus te aponta as coisas que são de Deus. Mas quem é do diabo, quem tem o espírito de erro, vai te apontar as coisas que são dessa terra. Escapa enquanto é tempo das coisas que são dessa terra. Escapa enquanto é tempo dos lugares onde os homens estão arrancando a tua pele, sem pena e sem piedade, te puxando somente para baixo, para as coisas que são da terra, mas não te aponta nenhuma coisa do alto. Tu vai passar a eternidade na terra, ou você vai passar a eternidade no céu? Os que pensam em passar a eternidade na terra, passarão a eternidade no inferno. Mas os que estão na terra, olhando para o alto, rumo ao plano da soberana vocação que há em Cristo Jesus,
como Ele é. Ali não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais choro. Mas tu só chegará lá se você abandonar o erro e amar a palavra da verdade. A palavra da verdade não te pede dinheiro. O espírito do erro te pede dinheiro e bota número de conta bancária na televisão. A palavra da verdade não te pede para tu vender os teus bens e depositar na igreja. Mas o espírito do erro te pede, porque ele arranca os teus bens para te botar na mendigança, para depois te lançar lá fora das trevas, e nem bem natural você ter mais para poder recorrer. Se é que o bem natural pode socorrer uma pessoa na hora que o câncer baixa sobre ela. Se é que o bem natural pode livrar uma pessoa quando o diabo resolve atacá-la. Se é que o bem natural pode livrar uma pessoa da lepra, da AIDS, da morte, do mundo, do mal. A igreja verdadeira, que tem o espírito de verdade, que é o espírito de Deus, anda pelo que é de Deus, vive pelo que é de Deus, se envolve pelo que é de Deus e não aceita outra coisa que não seja a palavra de Deus. Tudo que nos é passado tem que repousar nos ensinamentos de Jesus. Se não repousar, se não concordar com o que Jesus deixou ensinado, repreende que é do diabo, repreende que é do maligno, repreende que é o espírito de erro, que está te confundindo, está te arrasando. Não interessa se é o apóstolo, se é o presbítero, se é o bispo, se é o pastor, ou seja lá quem for. Não repousa no que tu fala. Os ensinamentos de Jesus repreende que é o espírito do anticristo que já está no mundo. Repreende que é o espírito das trevas que quer arrasar com a igreja do Deus vivo. Mas os verdadeiros servos de Deus só dão ouvido àquilo que vem do Espírito de Deus. Esses andarão com o Senhor de branco, entrarão na cidade pelas portas. Esses têm as suas vestes nupciais limpas, adornadas, preparadas, porque a qualquer momento vai se ouvir o grito à meia-noite. Este vem noivo. Jesus é o noivo da igreja. E aqueles que têm o Espírito de Deus vão ser abraçados pelo próprio Espírito de Deus e vão subir nessa terra rumo às mansões celestiais. Que espírito você está ouvindo? O Espírito de Deus ou o espírito de erro? A quem você está dando ouvidos? Ao Espírito de Deus que te ensina as coisas de Deus ou o espírito de erro? Mas pastor, como eu vou saber que eu estou dando ouvido ao espírito de erro? Quando você pegar a palavra que tu ouve e defrontar ela com as escrituras. Manda esses homens que estão aí na televisão te provar os ensinamentos de Jesus, o que eles estão ensinando para o povo. Manda eles provar. Manda eles provar que Jesus está fazendo, mandou que os discípulos fizessem o que eles mandam aí na televisão o povo fazer. Manda provar. Aí tu vai ver que o espírito do erro também usa homens de terno e gravata, cabelo branco, idosos, com títulos, com tempos de igreja, mas sem nenhum tipo de vida com Deus. O Espírito de Deus te leva a ter vida com Deus. O espírito do erro só te deixa passar anos vazios dentro dos templos onde o Senhor não está. João continua dizendo: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito de erro. Quer ver? Quem é de Deus aí? Você é de Deus? Então vai se consertar. Fazer conserto com Deus vem pelo Espírito de Deus. Você é de Deus? Então arrepende-te e te converte. Arrependimento, conversão vem do Espírito Santo de Deus. Quem é de Deus ouve isso. Você é de Deus? Examina as Escrituras e para de engolir tudo que te dão para comer.
Quem é de Deus que deseja examinar as Escrituras e não aceita qualquer coisa que lhe dá para comer? Você é de Deus? Libera o perdão. Ama quem te odeia, porque amar quem te ama é fácil. Jesus pendurado na cruz, diante daquele de que lhe afrontaram, que lhe tosquenejaram, disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Quem é de Deus procede como filho de Deus, anda pelo Espírito de Deus e receberá o galardão preparado por Deus. A quem você tem dado ouvido? Ao Espírito de Deus ou ao Espírito de... Nesse momento, o Espírito Santo continue te alimentando, continue te enchendo com a palavra dele, continue transformando e renovando tudo na tua vida, e que flua em você a presença da verdade do Evangelho, que vem de Deus, não o falso Evangelho que o diabo implantou nas igrejas, de uma prosperidade mentirosa, de uma vida mentirosa e de práticas mentirosas. Verdadeira é a palavra do Senhor. Provai se o Espírito vem de Deus. E que Deus nos alimente e nos abençoe com a verdade da sua palavra, e a Ele seja toda a glória por todos os benefícios que nos tem feito, em nome de Jesus. Amém.